Mojo Já. Patrícia? E aí, moço? E aí, tudo bom? Você tá me ouvindo bem? Eu tô. Olha, eu não sei se você tá ouvindo, meu vizinho, ele resolveu fazer uma reforma básica, assim. Tá. Eu vim pra um lugar da casa, assim, não é a melhor iluminação, mas é o menos barulhento. Tá, não tem problema. Vamos, a gente já pode até começar essa conversa aqui já, porque você acabou de explicar por que tem esse barulhinho no fundo aqui, Então... tudo bem. Já tá valendo. Bom, galera, vocês já estão ouvindo aqui, bem-vindos a mais um podcast, Mojo Já. Agora eu tô conversando com a Patrícia Aires, nossa querida. Você, acho que a galera te conhece aí do blog do Dr. Souto, dos grupos do Facebook e tudo mais. É basicamente, tudo bem que ela vai desmentir, mas é basicamente a nossa enciclopédia paleo aqui brasileira, moderadora mor do Dr. Souto. É muita responsabilidade fazer isso comigo. Isso é sacanagem, Rodrigo. É a mão direita do nosso querido Dr. Souto. E hoje a ideia aqui, bom, primeiro, Patrícia, muito bem-vinda. Obrigada. Eu tô procurando aqui as notas do... As perguntinhas que a gente tinha anotado, porque essa é a segunda vez que a gente gravou, a primeira teve alguns problemas de internet, e a ideia é fazer uma gravação mais tranquila hoje. A gente criou, para quem participou, para quem enviou perguntas, a gente criou um post no grupo do Facebook, perguntando para as pessoas quais eram as maiores dúvidas, o que elas gostariam de saber e tudo mais, e a gente chegou em algumas questões básicas aí pra gente selecionar e tudo para fazer meio que um Q&A, né? Perguntas e respostas. Enquanto eu procuro aqui, que eu já deveria ter achado, achei, perguntas. Bom, agora já dá para começar. Eu queria que você falasse um pouco sobre você, Patrícia, pra galera conhecer. Essa daí todo mundo sabe que vai ter, né? Só uma tortura, né? E, bom, da onde você começou a paleo, como conheceu o Dr. Souto? Eu sei que você tá trilhando o seu caminho um pouco mais da parte técnica também. Então, bem-vinda. Para começar, por trás, no bom sentido, da Patrícia. Como é que ela chegou aqui? Bem-vinda. Obrigada. Assim, eu já falei um pouco assim em outras entrevistas, mas acho que todo mundo que chega, muita gente chega por Atkins, né? Titio Atkins, ele foi genial, ele foi mesmo assim, uma pessoa meio que precursor dessas coisas todas. E eu sempre tive problema com peso, minha família toda ela tem problema com obesidade. E eu sempre busquei essas coisas, sempre busquei soluções. E comecei a fazer Atkins e no grupo de Atkins eu ouvi falar de paleo. E fui atrás de paleo. Graças a Deus, caí no blog do Dr. Souto. E aí aquilo ali eu devorava, né? Lia, estudava. E comecei a responder um monte de coisas, porque o Dr. Souto generosamente abriu esse espaço para a gente discutir. E aí um dia ele me chamou e falou, olha, eu vou te colocar como moderadora. Eu acho que Caramba. E aí, a partir daí, acho que já vai fazer uns 3 anos já, quase. Puxa vida. É um passo que, assim, eu vou te colocar como moderadora, você fala, bom, agora deixa de ser um hobby, agora já... Gente, é muita responsabilidade. E aí, bom, como é que você fez pra aprender tudo isso? Porque, assim, a gente vai trilhando um caminho, a gente pega o básico, então, quer dizer, gordura saturada não é tão ruim assim. Isso. Então, vamos lá, né? Essa dieta, colesterol, então tá um pouquinho diferente do que a gente ouviu. Sim. O carboidrato, o processado não é tão bom. Não é pra comer de 3 em 3 horas. Não é pra comer... Exato. Como é que foi esse aprendizado e o que você está fazendo hoje para aumentar ainda mais esse conhecimento? Assim, a gente que tá na área de saúde para estudar nunca. Não que as outras áreas também não parem, mas assim, eu acho que a responsabilidade é muito grande. Então você estuda muito. E, Rodrigo, você sabe, para quem quer estudar, o blog do Dr. Souto é um oásis aquilo ali, né? Um monte de referências, tudo, né? Então, assim, foi assim. Eu lembro que tinha dias que eu virava à noite estudando no blog, eu não conseguia parar, porque um assunto puxava o outro, aí eu ia nos links que ele colocava dos artigos, eu ia lendo, ficava, né, louca, alucinada. E é isso que a gente faz, a gente busca. A blogosfera, né, tem muita coisa legal pra gente estudar, muitos autores bons. Nós temos tradutores ótimos, maravilhosos, queridos.
Verdade. Foi assim, então, eu estudo muito. Eu entendo bem esse sentimento de ir pulando de uma coisa pra outra, não sei o que. Você olha pro relógio, são 1 da manhã. Aí essa é a hora que eu vou atrás de notícias sobre sono, sobre relaxar, sobre meditação. Mas você tem umas coisas muito legais aí no Mojo também, né? Muito. Obrigado. Aí eu vou atrás disso pra justamente dar uma segurada, porque senão a gente fica só conhecimento, paulada. Calma, a gente tem mais dias aqui na Terra, a gente vai. Essa é a ideia. Bom, bem-vindo, muito obrigado Eu que agradeço. pelo tempo aí, a disponibilidade. E vamos que vamos. A ideia é separar as perguntas em vídeos também. Esse podcast vai inteiro. Mas as perguntas vão estar lá. Para aquelas perguntas mais comuns, pelo menos a gente coloca no videozinho que vai estar no YouTube. Que legal. Vamos lá, então. Eu acho que assim, eu vou tentar responder da forma mais prática, mais simples possível, porque eu acho que a proposta é essa, né, Rodrigo? Exato. A proposta aqui é falar a língua de todo mundo, papum. Algum tipo de explicação a gente vai colocar também um pouco a mais. Sim. E até o que eu gosto, a diferença, até fazendo uma prévia. O legal eu sou fãzaço de podcast, pasmem. Sério? A ideia que eu gosto do podcast é que você está conversando com pessoas que não têm acesso a pesquisas aqui, a papers, a livros, a não sei o quê. Então, o que fica da conversa? O mais importante, o que fez basicamente a pessoa mudar de ideia, mudar os hábitos e tudo mais, ficam os motivos dela e o que ela lembrou, que é o mais importante. Sim. Eu gosto muito de ouvir isso, que não tem muita tecniqueira envolvida, mas tem os pontos principais. Não né? tem muito falatório complicado. E dá pra você espalhar isso. Sim. Num café com alguém é muito difícil você repetir e replicar o post do Dr. Souto na ponta da língua, não dá. Só ele! Ele consegue, tudo bem, mas é difícil. Então o podcast ele ajuda as pessoas até a repassar esse tipo de informação de uma forma mais limpa, mais clara. Então vamos lá, já enrolamos muito aqui. Pergunta número 1. Quantos ovos eu posso comer por dia? Esses dias até postei uma pérola que foi ótima, que perguntaram exatamente isso. Qual o limite de ovos por dia? O doutor Souto respondeu, até a náusea. Brincadeira à parte, né? Uhum. Mas já parafraseando o próprio doutor Souto, seria mais ou menos a mesma coisa que, assim, perguntar para uma ovelha quanto de grama que ela poderia comer por dia. Nossa. Né? Uhum. Mas eu acho que por trás dessa pergunta tem uma coisa mais interessante, que assim, quando a gente pergunta assim, tem limite? É à vontade? Quantos por dia? A gente vê as décadas e décadas de estrago que as diretrizes nutricionais malucas fizeram na cabeça da gente. Porque pensa comigo, desde quando a gente precisa de alguém para dizer pra gente quanto comer, quando comer, não só de ovo, né? De qualquer coisa. Quando foi que a gente desaprendeu de comer, gente? Uhum. Né? Falando assim, parece que é maluquice, mas são anos de lavagem cerebral mesmo, né? E aquela busca pelo conforto também na comida que vai fazer, nossa, então quantos que eu posso? Nossa, 20? Nossa, eu vou comer 20 então. Vou comer 20. Essa é outra questão. Quando falam em limite, em quantidade, você vê que por trás disso, né? No por quanto eu posso comer de X alimento e tal, tem a compulsão, né? A pessoa não está comendo por prazer mais, ela está comendo sentimentos, ela está comendo frustrações, ela está comendo estresse, ela está comendo um monte de outras coisas, né? E aí, trazendo isso para o que a gente está falando, começa uma dificuldade muito grande, porque o ideal é assim, a pessoa tem que comer até ficar saciada quando tiver fome, né? Só. Seria simples assim, né? Olha, gente, é só isso. Coma até ficar saciado e quando você tiver fome. Mas quem ainda sofre muito com essa coisa de compulsão, né? Com essa vontade desenfreada, com essa coisa mesmo do conforto que você falou, né? É complicado para uma pessoa entender cadê o ponto de saciedade dela. É muitos anos sem perceber isso. Qual é a sua opinião com relação às regras iniciais, por exemplo? A pessoa vê como é que funciona a paleo. Paleo funciona isso, você come isso. E aí tem aqueles cardápios pré-montados. Eu sou muito contra, muito contra. Primeiro eu tô fazendo nutrição,
E aí, quando a gente começa a estudar, você vê a importância do que é montar uma alimentação adequada, individualizada para uma pessoa. Essas coisas de cardápio, gente, isso devia ser crime. Devia ser crime isso. Não devia existir. Eu sou muito contra. Você vai falar, passa um cardápio lá bonitinho, todo certinho e tal, coloca um monte de verdura, um monte de... a pessoa não gosta. Sabe, assim, não tem que ter uma coisa pré-montada. Eu acho que, assim, o bonito da paleo, o legal da paleo é que, assim, coma aquilo que você gosta, o tanto que você precisa para ficar saciado. No começo, é super comum. Eu acho que a maioria das pessoas já passaram por isso. A pessoa chuta o balde, enfia o pé na jaca, come torresmo à vontade, come tudo. Tudo bem, tudo bem. No começo vai ser assim, porque é aquilo que a gente está falando. São décadas e décadas da pessoa passando fome, comendo de 3 em 3 horas. Quer dizer, isso em vez de melhorar, só piora o estado de compulsão. Imagina, gente, comer de 3 em 3 horas e pensar o dia inteiro em comida. Tá sempre pensando, bom, eu acabei de comer isso, daqui a 3 horas eu vou comer isso. Deixa separadinho aqui. Entendeu? Então, assim, eu penso que, assim, quando começa com o paleo, vira aquela festa. Você começa a comer tudo que era proibido, que não podia. Nossa, agora eu posso isso, aquilo. Problema nenhum. Fica atento só ao ponto da sua saciedade, porque vai passar. Essa loucura toda vai passar. Eu faço muito paralelo com a questão do dia do lixo. A gente vê muita gente começando fazendo o dia do lixo e, nossa, o dia do lixo é sensacional. Eu tô fazendo, tô sofrendo, entre aspas, durante a semana. Aí vou lá, chego no fim de semana, chuto o balde. O que você vê na galera que realmente está seguindo isso e que continua é que o dia do lixo acaba perdendo a importância. Sim. Ele acaba notando que ele fica melhor durante a semana comendo tal coisa. Não, e tem gente que não se dá com o dia do lixo, Rodrigo. Que um dia do lixo vira o fim de semana do lixo, vira a semana, não consegue voltar. E aí você vê como é que é aquela coisa da cabeça, como é que é a coisa do hábito, como é que é o vício, né? Não tem, sabe? Então, assim, tem casos e casos. Eu tenho uma visão assim, pra mim, eu discordo um pouquinho da questão do cardápio. Eu não sou de saúde, então minha visão é um pouco mais afastada, um pouco mais da questão prática. Que eu acho que, né? para algumas pessoas isso pode ajudar. Para quem não está na saúde, por exemplo, eu sempre trabalhei, nunca fui profissional de saúde, sempre tive uma vida longe da medicina, de tudo mais. Sim. Hoje eu estou um pouco mais próximo. Como tem outras coisas acontecendo, você tem um cardápio, você tem umas regras para seguir no começo, sim, pode ajudar a você entender quais regras funcionam para você e quais não. Sim. E aí, aquela coisa que no começo é, nossa, preciso fazer isso. Aí você para e fala, bom, esse resultado aqui funcionou, foi legal, eu percebi que isso aqui é mais importante do que isso. Sim. Essa regra aqui, poxa, eu posso continuar mantendo. Essa é muito boa, aquela ali já... Aquela não. Aquela é muito difícil pra mim, na minha situação, no meu dia a dia, no que eu faço. Mas você percebe, Rodrigo, que é super individualizado? Por isso que eu não concordo das pessoas, me passa um cardápio. Gente, não tem como. Não tem. Eu não sei seus hábitos. Você gosta de tomar café da manhã? Você não gosta de tomar café? Eu não gosto de tomar café da manhã. Nunca gostei. Uma das coisas da paleo pra mim que foi libertador foi isso. Eu não preciso tomar café da manhã. Ai, que ótimo, que maravilha. Tem gente que acorda esfaimado e não sente fome mais à noite. Qual o problema? Você tá entendendo? O problema é você passar o tanto de regras, regra, e aí a pessoa fala, nossa, agora eu tenho que comer café da manhã. Mesmo pra paleo. Então eu não concordo. E eu penso assim também, tem uma questão, eu acho que você vai me entender. Você já viu esse pessoal que assim, fala que adora comer? Nossa, eu amo comer. Mas a pessoa não gasta 10 minutos numa refeição. Nossa. A gente não vê isso o tempo inteiro? Perfeito. A pessoa faz assim, né, ó. Abaixa a cabeça para diminuir a distância do prato com a boca. Liga uma manivelinha. Não é assim? Não é assim? É isso mesmo. Então não fala pra mim que a pessoa dessa gosta de comer, porque é mentira. Eu tô rindo e sofrendo um pouco, assim, porque eu sou mega culpado de fazer isso de vez em quando. Mas aí que tá. O que eu digo é isso. Preste atenção na sua comida, sente o cheiro, vê o sabor, né? Passa a prestar atenção, tenha consciência corporal, física, né? Do que você tá fazendo, né? Isso tudo melhora essa questão do... Tem quanto? Quanto que eu posso comer? 20, vou comer os 20.
E se a gente chamar, ao invés de chamar de regra, chamar de opções, eu acho que melhora a forma de passar esse tipo de informação para a pessoa, certo? A gente vê isso na faculdade, Rodrigo. Tem toda uma questão de abordagem com o seu paciente, né? Para aquilo poder ser viável. A coisa tem que ser viável. Uhum. Tem que ser viável. Então, voltando à pergunta. Voltando ao ovo. Voltando aos ovos. Quantos você precisar comer? Uhum. Até a saciedade. Mas fica atento. Só fica atento à saciedade. Mas, Patrícia, eu posso comer ovo no café da manhã, ovo no almoço e ovo no jantar? Quantas vezes você quiser, do jeito que você quiser, cru, da forma... Eu amo ovo cru, gente, ovo cru. Ovo cru é muito gostoso. Você bate ele assim, sabe? Coloca um cacau. É uma delícia. É bom, tem que ver, tem que limpar direitinho, né? Tem que... Não, lava a casca, né? Lava a casca e tal, e vambora. E isso é outra coisa também, gente. Olha, salmonela, o maior risco de salmonela não está em casca de ovo. O maior risco de salmonela está em verduras, tal, mal lavadas. Então, assim, esquece esse chiitismo todo, pode comer seu ovinho tranquilo. Quantos você quiser. Perfeito. Com bacon. Valeu. Bom, e aí entra também uma questão de que a gema ou clara, 85% dos nutrientes estão na gema, é um mini animal inteiro que a gente está comendo. É um super alimento. Exatamente. O doutor Souto fala assim, é só imaginar que daqui a 45 dias já é bicho, então come! É isso mesmo, perfeito. Vamos lá. Número 2. O que há de errado com o bacon? Eu acho que o que tem de errado com o bacon é não comer o bacon. É não comer. É não comer, porque tem gente que não gosta de bacon, eu não consigo imaginar um trem desse. Já pensou? E com relação à criação dos porcos que a gente tem, com relação a isso, onde que entra... Isso aí nós vamos falar mais pra frente. O que eu vejo que as pessoas mais falam sobre a questão do bacon é nitrato, nitrito e açúcar, tá? Na conservação, né? Exatamente. No blog do Dr. Souto tem post fala sobre bacon. Tem um blog também maravilhoso que é do Dr. José Carlos Peixoto, que é o Lipidofobia, né? Fala também umas coisas legais. No Primal Brasil, no Paleo Diário, tem muita informação boa, tanto em inglês quanto em português, mas eu vou dar um resumão aqui, assim, falar um pouco sobre esses nitratos, nitritos e tal. Para a gente ter uma ideia, assim, mais ou menos 80% dos nitratos e dos nitritos vem das frutas e dos vegetais que a gente come. Então, os nitritos são naturalmente assim, encontrados na saliva, no intestino, assim, bem da verdade, todo tecido de mamífero tem nitrito. Tem vegetal que tem 200 vezes mais nitritos do que o bacon. 200. Vamos só, assim, para a galera que está ouvindo aqui, uma definição de nitrito. Nitrito é um produto natural do ciclo de nitrogênio, que é encontrado em água, planta, é uma coisa, sabe, um produto natural do ciclo de nitrogênio. Não é nada demais, que é o que eu te falei, você encontra em saliva, na gente, em vegetais, nada demais, tudo bem. Para acabar com a preocupação geral, assim, zero, vamos comparar rúcula com salsicha. Em termos de nitrito. Uma porção de rúcula, você acha que tem a mesma quantidade de uma salsicha? Não. 2? 10? Não. Precisa de 467 salsichas para conseguir a mesma quantidade de nitrito de uma porção de rúcula. Caramba! Então faz sentido preocupar? Mas eu posso comer quantas salsichas eu quiser? Se for de produção artesanal, vai fundo. Come as 467. Acabou a preocupação com nitrito, com nitrato. Agora eu vou falar do açúcar, né? Que o povo vai lá ler nos rótulos, tem açúcar e tal, não sei o que lá. Gente, é muito pouco açúcar. Eu acho que um tomate deve ter mais açúcar do que um bacon. Claro que a gente precisa olhar os rótulos. Outro dia apareceu lá no grupo do Face um bacon que tinha amido, mas era daqueles picadinhos, assim, pronto para consumo, sabe? Então, aquele bacon bits. Sei lá, que deve ser de tempero dele, pra sei jogar lá. na saladinha e tal. É assim, você tem acesso ao artesanal? Compra o artesanal. Não tem acesso ao artesanal? Não tem problema. Pode comprar o comum. Só olha no rótulo e vê se ele não tem lá amido e um monte de bruxaria, mas por conta de nitrato, de nitrito, de açúcar, não se preocupa.
E vão pôr a pergunta, Rodrigo, nós vamos ficar aqui até amanhã respondendo. Oh, com relação à criação, isso é uma coisa que eu mesmo tenho algumas dúvidas sobre o bacon que a gente tem acesso aqui no Brasil. Você tem alguma informação sobre isso? Eu tenho, mas tá nas perguntas mais para baixo. Assim. Deixa eu ver. A gente vai falar sobre... Na carne de pasto, isso, por exemplo. Entendi. Nós vamos falar. Perfeito. Vamos lá, terceira. O que tem de tão especial no óleo de coco? Olha, eu costumo dizer que é o zóio de coco, né? O zóio de coco é um triglicerídeo de cadeia média, né? O pessoal fala o TCM ou o MTC. E assim, por ele ter cadeias menores, isso significa que ele vai ser metabolizado direto nas mitocôndrias sem ser armazenado. Resumindo, é uma fonte de energia boa, sem risco de armazenamento, ou seja, sem risco de pneuzinho, de engordar. Né? Aí essa é uma área que eu dei uma guicada já, né? Por questão do bulletproof e tudo mais. Sim. Então, o óleo de coco em si, ele tem mais o C12, que é o láurico. Isso, ácido láurico. O láurico. E o láurico, ele ainda precisa fazer uma parada no fígado para ser absorvido. E essa é uma diferença, ele é por volta de 50% do MCT. Do MCT não, do óleo de coco, aliás. 50% dele é ácido láurico e ele é convertido em monolaurina no intestino, né, tal, assim. Então ainda tem uns passos a mais até ele virar energia. A diferença do MCT, que pode ser a cadeia 8 e a cadeia 10... eles já são convertidos direto sem passar pelo fígado. Então você tem a diferença de energia. O MCT, no caso, seria melhor para esse termo de não armazenamento de gordura e de tudo mais. Sim. E o óleo de coco é bom como gordura saturada, consumo de gordura saturada que vai nos sustentar por mais tempo. Sim. E assim, ele também não precisa passar pela... ele não precisa dar bile para ser... Ele é digerido fácil, assim, então para quem tem também problema digestivo com vesícula e tal, ele é... Mas assim, é isso, entendeu? Ele não ativa insulina, é a fonte de energia sem isso. Exatamente. Aquelas coisas todas, mas assim, é porque a pessoa fala, ele é anti isso, anti aquilo. Essas coisas são in vitro. A gente sabe que pela blogosfera existe, né, todas essas hypes, assim, de pessoal falar que é isso, que é aquilo, que é não sei o quê, mas... comprovado mesmo, ele é apenas isso. Aí se quer um pouquinho a mais, aí é a questão do MCT. Exatamente. Basicamente são as outras cadeias de gordura isoladas que podem dar os benefícios maiores do que só o ácido láurico. Sim. Vamos lá. 4. Essa daqui é uma delícia. Qual manteiga usar no café com manteiga? Manteiga. Eu já vi gente perguntando sobre banha. Banha vegetal? Gente, não, banha é porquinho. Não tem. Não. Manteiga é do leite, da vaquinha, não tem como. Desde que seja manteiga de verdade, nada desses trem de margarina com manteiga, com light, com parcialmente. Não. Manteiga com sal ou sem sal, vai a gosto do freguês. Eu já fiz com as duas, eu prefiro sem sal, mas tem gente que. Que o sal de manhã até é bom, né? Pra regular a pressão, controlar o estresse. Então ainda tem esse ponto. Maravilha, que daqui a pouco deve ser outra pergunta que fica para outra vez. Só que talvez o sal que é usado na manteiga não vai ser sal do Himalaia nem sal marinho, né? Mas enfim, isso aí vai para outra... Outro dia. Outro dia. O ideal, tudo bem, a gente sabe que seria ter uma manteiga de vaca de pasto. Mas... nós vamos falar sobre isso. Tá, vai estar na próxima lá. Tem a questão do K2, do butirato. Sim. Manteiga é uma maravilha, né, gente? A manteiga a gente devia consumir sempre. E engraçado, né, que você vê que é sabedoria, né, ancestral. Eu não sei, mas vocês sabem que eu sou de Minas, o sotaque denuncia, né? Imagina, né? Tanto de trem que eu falo, do UI. Mas... A minha avó, ela falava muito assim, amanheceu com dor de garganta, problema no nariz, tal, café e manteiga. Café com gordura de frango. Café e manteiga? Café e manteiga. Mas ela misturava no café com a manteiga? Sim, isso é muito comum em Minas. Ela pode processar o Dave Asprey lá no... Posso? É muito comum, você não faz ideia. Em Minas é super comum tomar café com manteiga. Com queijo, você coloca o queijo dentro do café para ele derreter, ficar puxento, assim.
Uma delícia. Mas enfim, era justamente porque isso a gente vê, porque ele hidrata, né? Hidrata as vias respiratórias, hidrata e tal. E melhora muito, muito dor de garganta, sinusite, Perfeito. por causa da hidratação. Sem dúvida. Além de controlar ainda a gente fala de butirato, né? A própria manteiga já tem isso. E o butirato a gente fala do butirato como função, como sendo produzido pelas nossas bactérias. Então a gente precisa ter bactérias boas no intestino para produzir butirato. Para produzir butirato. Só que a própria manteiga já tem. Então você já está somando a isso. Fora a vitamina K2, Sim. que também tem mais na manteiga, que junto com a vitamina D é o que vai fazer realmente a vitamina D ser eficaz, né? Então a gente tem mais, além disso, a gente tem essas outras. Gente, café com manteiga, tudo de bom. Uma delícia. Melhor do que café com manteiga, assim, às vezes eu misturo chá verde junto com a água do café. Nossa! Não, assim, mas põe cafeína nisso. É absurdo. Eu acho que você é uma pessoa viciada em cafeína. Só acho. Então, só uma pequena historinha. Eu tava com um amigo meu nos Estados Unidos agora há pouco tempo. Aí eu tava comendo um chocolate, que é um chocolate em volta de pequenos cafezinhos, né? Pequenos grãos de café. Sensacional. Sensacional. Aí meu amigo falou, olha, eu acho que você tá viciado em café. Sério? Aí na hora eu fui falar não, né? Aí eu falei, pode ser. Agora eu falando, então acho que você pode ter certeza. A coisa é, eu não tomo depois do meio-dia, 2 da tarde, assim, eu já não tomo mais. Então eu tenho pelo menos isso daí eu me controlo. Prática. Essa daí eu me controlo e também a cada 3, 4 meses eu fico 10 dias sem consumir pra dar aquela resetada nos receptores. Então eu me controlo. Isso daí. Consegue? Eu não ia fazer isso não. É que aí eu compro café sem descafeinado, né? E aí minha rotina não muda, consumo as mesmas coisas, só que o café não tem cafeína. Rodrigo, sabe que eu gosto também de chá mate com manteiga? Chá, qualquer tipo de chá, né? Nossa, não, tem uns que eu não sou muito fã. Camomila, esses assim mais adocicados, né? Não gosto. Mas esses mais fortes, chá preto, nossa, eu gosto. É muito bom. E o chá verde, na verdade, ainda dá uma calma, que ele se liga nos receptores de GABA, né? Então você tem uma energia rápida, um foco, uma coisa, eles chamam de jitters, né? Que você fica meio, o que eu faço agora? Tô com energia pra... Você fica ligadaço, mas ao mesmo tempo o chá verde dá uma calma para você se focar no que você realmente vai fazer. Esse é o melhor nootrópico para quem não tem piracetam, aniracetam, colina, bom, tem no ovo, mas enfim. Para quem não tem nenhuma... Pra quem quer começar a ver como é que é nootrópico, junta café com chá verde. Com chá verde? Cafeína com L-teanina. É, assim, sensacional. E, bom, vamos lá. Pergunta número 5. Tô me sentindo o Silvio Santos. Oi, vai. Vamos agora para a pergunta número 5. Oi. Frutose. Qual que é o problema da frutose? O maior problema da... Se é que tem problema, né? Já foi tendenciosa. Pois é. Fruto e frutose, o pessoal associa isso assim, né, direto, e não é bem assim. O maior problema da frutose não é a frutose das frutas. O maior problema da frutose é aquela frutose presente no açúcar comum, açúcar branco, esse de mesa que a gente usa, né? Ele é 50% glicose e 50% frutose. Quando a pessoa não faz paleo primal, não faz low carb, high fat, ela naturalmente, sem usar o açucareiro, ela vai consumir muito açúcar. Porque a maioria dos produtos industrializados, todos têm muito açúcar. Mas aí precisa entender por que é problemático, né? Então, vamos pensar. A glicose, ela é a forma de energia que nosso corpo foi projetado para usar. Então, cada célula do nosso corpo, ele sabe usar a energia, a glicose como energia, e ela é metabolizada pelo corpo todo. Isso não acontece com a frutose. A frutose, ela é preferencialmente, ela vai ser metabolizada no fígado. Porque é o fígado que tem esse transporte bioquímico para ela, sabe? E o que o fígado faz com a frutose? Transforma a frutose
em gordura. E aí a gente vê a quantidade de esteatose hepática. Gente, olha, que tem de criança com menos de 10 anos, obesa, com esteatose hepática. Você imagina o que é isso? O Brasil já chegou a 40% de crianças com sobrepeso e obesidade. Via de regra, assim, a pessoa tem problema com peso, ela vai ter esteatose em algum grau. Então, triste isso. Triste, né? Mas e aí, as frutas, né? As frutas não devia ser problema, né? Dá até para colocar agora frutas e legumes, né? Não é o que a gente deve comer? Pois é, exatamente. Ninguém vai engordar comendo fruta, comendo verdura, comendo carne, ninguém vai engordar. Mas, depois do estrago feito, precisa realmente restringir, não vai ter como. Vai precisar restringir mesmo. Aí vai precisar escolher as frutas com menor carga glicêmica, e as campeãs a gente sabe, coco, abacate, né? Frutinha vermelha também. Mas eu acho coco e abacate, porque as frutas vermelhas não é nenhuma cultura fácil de você achar. Mas coco e abacate você acha no Brasil inteiro, né? Ah, mas e as outras frutas? Bom, tem várias tabelas aí pela internet. No blog do Dr. Souto também tem um post lá falando das frutas com menos carga glicêmica e tal. Enfim, eu penso que tem algumas formas da gente diminuir o impacto glicêmico das frutas. Que tem uma carga glicêmica maior. Abacate e coco não precisa nem preocupar. Sim. Mas as outras, por exemplo, abacaxi. Eu amo abacaxi. Apaixonada pelo abacaxi. Como é que eu faço? Como depois de uma boa refeição, ou como na refeição, entendeu? Porque as gorduras daquela refeição, elas vão diminuir a velocidade do pico glicêmico. Né? Diminuir a absorção dessa comida, Isso. né? Então assim, a absorção glicêmica, não é que, vê bem, não vai diminuir a carga glicêmica da fruta, isso ninguém faz, é impossível, né? Você não tem como fazer isso. Mas a gordura, ela vai diminuir a velocidade do pico glicêmico. Vai ter o pico, mas vai ser assim, não vai ser uma montanha russa glicêmica, e aí vai ser menos fome, menos necessidade de comer, mais saciedade. Outra coisa. Tu quer comer uma fruta que você gosta muito? Faz isso, acrescenta uma gordura boa, come com óleo de coco, ou com nata, ou com manteiga, ou com bacon, abacaxi com bacon, gente. Nossa! Fala sério. É fenomenal. Eu vou sair daqui, vou ter que comer alguma coisa, não é possível. Muito bom. Tem a questão também de que a frutose é preferencial para reserva de glicogênio. Sim. Né? Então, para atletas aí de longa distância, também. Enfim, aí tem as duas vertentes. Tem a vertente da galera que fica à base de gordura para longas distâncias. Tem a galera que, por exemplo, faz o carb backloading. Frutose, Com frutose é na hora, né? Porque ela não. A frutose, né? não vai para as outras células tanto quanto a glicose. Então é a questão do carb backloading, por exemplo, quando você prepara as células depois de uma musculação para receber o açúcar, para que possa refazer as fibras musculares e o açúcar entrar nessas células musculares, não nas adiposas. Sim. A glicose, ela faz mais esse trabalho. A frutose, ela vai preferencialmente para o fígado. Sim. Ela vai para as reservas de glicogênio, e quando essas reservas de glicogênio já está lotada, já está cheia de novo, as células param de precisar de glicose para crescer. Então você tem esse ponto também com relação à fruta. Ninguém está demonizando fruta, é só que depende muito da questão pessoal. E depende da pessoa, né? Exatamente, é o que você falou, depende da pessoa. A pessoa pode comer? Coma, sem problema nenhum. Tá magra, não tem esteatose, não tem... Coma. Não é diabética, né? Porque diabético não pode comer fruta sem vontade. Problemático. Ainda mais sozinha, né? Só a fruta, por exemplo. Exatamente. A minha experiência com frutas, por exemplo, eu fiquei praticamente ali 1 ano e meio evitando fruta, de verdade. Tipo, realmente sem usar, sem comer e tal. Eu tive vontade. Hoje eu como maçã, como pera. São as que eu mais gosto. E as frutinhas vermelhas, de vez em quando abacate e coco direto. Mas essas outras eu comecei a incluir... Abacate e coco já vira comida. Já é comida, exato. E as outras eu comecei a incluir aos poucos mesmo, só quando eu tive vontade. E, enfim, é diferente de você comer um doce, porque você fica mais nutrido quando você come uma fruta. Fato. E é diferente de você comer porque tem que comer 6 porções de fruta por dia, não sei quantas porções, né? Não tem nada disso, né? Exato.
Não é por aí, né? Aí, gente, eu lembro disso, assim, da porcaria da pirâmide alimentar. Ah, uma porção de frutas por dia, então é uma maçã. Não, uma porção é meia. Aí a gente entra em regra e não em opção, né? Exatamente. Terrível. Mas enfim, Perfeito. Vamos lá. vamos para a próxima. Número 6, glúten. Essa daí a gente tem, eu já tenho um podcast incrível com o Dr. Souto Pois falando. eu vou falar sobre isso. Põe o link do podcast para quem quiser se aprofundar, né? Qual que é o problema do glúten? A minha vontade de responder assim, o problema do glúten foi o homem que inventou um monte de coisa. Para quem leu Barriga de Trigo, né? Já sabe das coisas lá dos 14 cromossomos, enfim, que foi ficando modificado, mas eu sei que não é essa a resposta que o pessoal não quer. Vou tentar simplificar o máximo possível, porque no podcast que você fez com o Dr. Souto, ele explica assim brilhantemente, bem aprofundado. Mas resumindo, o que é o glúten? Glúten é um conjunto de proteínas mesmo, do trigo, do centeio, da cevada, e uma dessas proteínas, que é a gliadina, ela causa permeabilidade intestinal. Mas e aí? E daí? Qual é o problema da permeabilidade intestinal? O que um intestino permeável, o que acontece? Qual que é o problema com ele? É assim, no intestino permeável, as moléculas grandes, por exemplo, tipo uma molécula de proteína, né, vai passar pela parede do intestino, vai cair na corrente sanguínea. Essa molécula não era para estar ali, né? Aí o sistema imunológico pensa que essa molécula lá é um corpo estranho e ele, fazendo o papel dele, lógico, vai lá produzir anticorpos contra essa proteína que não deveria estar ali. Tudo bem, certinho, seu sistema imunológico está fazendo o papel dele. Só que se o tecido de algum órgão tiver uma estrutura parecida com a dessa proteína, seu sistema imunológico vai atacar os tecidos do seu corpo. Uhum. E aí a tal da doença autoimune. Ataca tudo junto. Aí como é que isso é complicado, né? Então, essa gliadina, ela provoca a permeabilidade intestinal, e aí também vai de cada organismo, né, Rodrigo? Tem gente que tem uma reação muito maior, caso dos celíacos, né? Uhum. E tem pessoas que têm proporções menores as reações. E aí a gente vê o pessoal falar, tirei o glúten e acabou a sinusite, tirei o glúten e acabou rinite, tirei o glúten e tinha uma dermatite, tinha uma caspa, tinha não sei o que. Vai acabando um monte de coisa que as pessoas não associam às vezes com glúten, mas na verdade às vezes é. Uhum. A questão então não é o glúten, é o que ele faz no seu intestino. Uhum. E assim, eu gosto de completar nessa questão do glúten, que tem gente que ainda não acredita nessa questão da permeabilidade intestinal, de intolerância e tudo mais. Eu falo, olha, na minha vida isso fez diferença, eu tentei, tirei, quando eu coloco de novo, tem um certo desconforto. Eu não vou falar, hoje eu até sinto menos, hoje eu até consigo comer um pouco mais de glúten do que eu comia antes. Um pedaço de pizza, um pedaço de pão, com alguma coisa assim. Hoje não me faz mais tão mal quanto fazia antes. É mesmo? Hoje eu ainda consigo ter essa, mesmo porque, jovem, saindo, amigos, você não tem toda essa... Não tem problema nenhum nisso, sério. Sim, se a pessoa não tem, igual você tá falando, se você tolera em algum grau, não vejo problema nenhum. Se eu começar a comer muito, de fato, que eu vou voltar a ter os problemas de antes. Mas só para quem ainda tem alguma desconfiança com relação a isso e tal, o glúten tem muito menos nutriente do que o glúten, as coisas que contém glúten, do que qualquer outra coisa que você possa estar comendo. E ele vai ter caloria que vai estar ocupando esse espaço de alguma coisa que teria muito mais micronutriente, muito mais vitamina, te deixaria muito mais saciado do que essa coisa com glúten. Nutrindo, né? Tá te antinutrindo. É como se você pegasse uma ração para comer. Sim. Basicamente. É muito bom, tem molhos sensacionais para massa, a pizza é deliciosa se você for pensar nesse, ainda mais o efeito de comer com um grupo, com a família, com não sei o que. Existe espaço para isso. Existe, também eu concordo plenamente com você, existe espaço para isso. Agora não é no dia a dia, esse que é o ponto, né? Que seja 20%, 10% das vezes, para se fazer isso e ficar tranquilo. É só entender que ele está ocupando o espaço de alguma coisa que poderia te fazer mais bem. E voltando na questão da individualidade, tem pessoas que não mesmo.
Sim. Mesmo, entendeu? Pessoas com o intestino extremamente sensível, afeta até psicologicamente. Aham. Esse é o que eu mais sinto, aliás, é na questão da cabeça. É, No outro dia você tá com mais fome, você quer comer com mais frequência, a você tem essa... compulsão volta uma coisa de doida, você volta aquele craving, né? Aquela... É. Aí de vez em quando você faz a conta lá e vale a pena. Essa é por isso que é individual, né? Eu não, eu assim, eu acho que eu tenho sorte, vai. Eu não curto pizza, eu não gosto de pizza. Eu gosto do recheio. Então eu saio, eu como recheio e por mim não tô perdendo em nada, porque eu sempre fiz isso, inclusive, entendeu? Não sou muito fã de massa. Eu gosto de comer, eu sou mineira, eu gosto de comida. Entendi. Eu fui criado mais na questão de Então, comidas artificiais, então eu ainda tenho esse ponto lá no meu, mas... eu brincava dentro das panelas da minha avó, pra você ter uma ideia do tamanho das panelas da minha avó. Caramba. Né? Eu brincava dentro delas. Então, assim, pra mim não tem muita. Eu gosto de comida, graças a Deus. 7. Tipos de chá. Quais são os melhores? Quais as diferenças? Assim, melhor pra quê, né? A gente tava falando lá do chá verde, né? Porque tem chá pra soninho, tem chá pra acalmar, tem chá diurético, tem chá gostosinho, tem chá pra animar, né? Você mesmo deu uma dica boa aí agora, que eu vou experimentar, hein? E assim, existem estudos, né, Rodrigo, sobre chás e tal, e eu acho que não pode sair tomando assim, a torta direita. Substituir chá por água? Jamais. Nada substituiria a água. Então eu digo assim, qualquer chá vale? Quanto que toma? Olha, depende. Tem gente, por exemplo, que eu vou falar que chá verde é bom. Nossa, a pessoa faz 3 litros, passa o dia inteiro, fica... né? Chega a ficar tremendo, né? Tem outros chás que são muito diuréticos. Se exagerar no chá diurético, vai eliminar sais minerais que são importantes para o corpo. Outro exemplo, chá de carqueja, que normalmente às vezes a pessoa toma para má digestão, não sei o quê. Ele não é indicado para gestante. Chá de sene eu queria abolir do mercado. Porque todo mundo toma porcaria do chá de sene como laxativo, né? Como laxante. Nossa, esse eu nem conheço. E ele é péssimo, porque ele é laxante, porque ele irrita a mucosa intestinal. Nossa. Então, bom senso, minha gente, bom senso. Depende da concentração que você prepara o chá, depende da quantidade que você vai consumir de chá, depende da sensibilidade da pessoa aos efeitos do chá. Você, por exemplo, já falou lá que depois de 2 horas você não toma mais café, porque a cafeína é sensível para você. Eu conheço pessoa que toma café para dormir. Vai entender. Então, assim, a pessoa bom senso, experimenta, né? Vai, então não tem chá que emagrece. Isso não existe, gente. Não existe. Tem alguns tipos, aí eu vou entrar naquele negócio, pode se falar essa palavra, aí todo mundo vai começar. Mas da mesma forma, o café Cuidado. e o chá verde, eles suprimem, né, essa palavra existe na tradução? Sim. A questão do apetite. Eles dão uma saciedade um pouquinho maior. Pois é, mas então eu vou te contar uma coisa. Tem gente que quando faz isso, suprimiu. Na hora que passa o efeito, ele vem muito maior do que deveria. Então, quer dizer, novamente a questão da individualidade da pessoa. Como é o funcionamento da cafeína para você? Então, ele suprime, acabou, você fica numa boa, ou ele dá um efeito rebote? Vamos lá. Pode ser que ele suprima seu apetite. Isso! Eu sei de gente que não pode com chá verde de jeito nenhum. Caramba, eu adoro. Esse é o meu chá preferido. É o chá verde, hands down, 100%, adoro. Eu não vou dedar as amigas, não vou falar quem é, porque isso é sacanagem, mas não pode, a pessoa fica trêmula, chega a ficar, sério, dá ataque cardíaco. Então, caramba. Né, tudo depende da quantidade, depende. E mato, gente, não é brincadeira, não é pra sair, né, fazendo chá de tudo que se acha bom. Sim. Vamos respeitar. Então, assim, melhor pra quê? Depende. E depende da quantidade, mas não substitua água por chá. Não substitua. Perfeito. Sua sede pelo chá. Mas se aí as pessoas, tudo bem, entram num nível um pouco mais, se a pessoa tá
contando se tá bebendo água durante o dia ou não. Se bebeu chá, valeu por líquido, né? Então você não vai precisar beber mais água para só deixar isso um pouquinho mais claro, porque isso entra naquele mito, né, Rodrigo, daquele tem que beber tantos litros de água por dia, gente. Alimento tem água, né? Fruta, verdura, legume tem muita água, carne tem água, tudo tem água. Bebe água quando tem sede. Quer tomar seu chazinho? Faz. É uma delícia tomar chá, é uma delícia tomar café. E um biohackzinho só pra galera aí, se você tomou café muito tarde e tá com problema pra dormir, ou tá não sei o que, ou saiu na balada, tomou um energético, alguma coisa assim, gente, aí água, porque vai diluir e vai sair na urina. Então, aí pode ser que ajude mais. Esse é um jeito mais, umas situações especiais da vida. Né? Isso é fato. Mas assim, beba um pouquinho mais de água do que o normal pra sair na urina, porque aí você vai ter menos, você vai baixar o nível de cafeína. Claro. Então é um pouquinho mais rápido, né? Vamos lá. Então a pergunta agora. Essa daqui é interessante. Essa daqui é que até eu tô curioso aqui. Eu já perguntei 2 vezes, ela falou, não, calma. E aí, afinal, carne só de pasto? Então, para começar a nossa conversa, eu acho assim, que esse questionamento deveria acontecer onde não tem pasto disponível, Rodrigo. No Brasil, a maioria do gado é de pasto. Mas, tudo bem, vamos pensar que nós não estamos no Brasil. Vamos para o extremo oposto da situação. O que é melhor comer? Carne que não é de pasto ou não comer carne nenhuma? Esse é o extremo oposto. Né? No mundo ideal, a gente só comeria carne de pasto, batido de forma humanitária, o gado tratado de forma humanitária. Comeria todas as partes do boi. Exato. Aproveitaria o bicho literalmente de cabo a rabo, né? De focinho a rabo, né? Exato. É possível? É viável? Esse tipo de questionamento eu acho muito complicado. Sabe por quê? Eu penso que a maior preocupação hoje da nossa comunidade paleo, primal, local, Rafet, tinha que ser com a sustentabilidade de ser paleo. Você fala muito sobre isso, Rodrigo, sobre sustentabilidade das coisas. Paleo tem que ser viável. Não dá para ser elitizado, tem que ser para a humanidade. Né? Tendo isso em mente, tendo isso na cabeça, como questão principal, vamos pensar na questão do gado no Brasil. Nós temos no grupo lá do Face, eu não sei se você já chegou a ler alguma coisa sobre isso nos grupos, Rodrigo, mas a gente tem contato com veterinário, com produtor, com pessoas que lidam, que participam dessa cadeia produtiva de carne bovina no Brasil, tá? Até onde eu sei, aqui no Brasil a gente tem essa vantagem, da maioria do gado ser de pasto. Mas muitas vezes eles são terminados no confinamento ou no semi-confinamento. E comendo grãos. Por quê? No maior período da vida do boi ficou no pasto, mas no fim, na engorda, ele pode ser confinado e vai comer ração. É o grain finished, por ali de 3 a 1 mês, de 1 mês a 3 meses, né? Uma coisa assim. Aqui no Brasil não tem um período fixo. Por quê? Porque como nós temos disponibilidade de pasto, pode ser que aconteça, pode ser que não. Entendi. Depende do regime de chuvas, depende de uma série de coisas, tá? Enfim, outra coisa. Mas por que o povo fala? Vamos pensar. Por que carne de gado de pasto, todo mundo fala que é melhor? O principal motivo, isso a gente vê pela blogosfera internacional, que é a questão do balanço do ômega 6 e ômega 3, né? Que ele deveria ficar, o balanço ideal seria 4:1, 2:1, a 2:1. A média da população brasileira que não come paleo primal, que não come low carb, high fat, é 20:1. Eu ia falar 15. Não, 20:1. Ou seja, péssima, horrível, né? Mas essa é a média da população brasileira como dieta comum. Essa diferença é muito grande do gado do pasto pro confinado. A carne bovina dos animais confinados fica mais ou menos em torno de 4:1, enquanto a dos animais soltos fica de 2:1. Quer dizer, tá ali na média, são resultados que são, eu acho, satisfatórios, né? E ainda é bom lembrar que esses estudos que eu andei olhando na blogosfera internacional, esses estudos foram feitos em animais ou criados em pasto ou confinados. Não tem aquela coisa que nem o nosso,
que ele é criado a maioria da vida solto e depois é confinado ou semi-confinado. Eu acho que deve fazer alguma diferença também. Então eu acho que é bem aceitável. Eu penso que isso é bem aceitável. Mas se a gente pensar que já retirando óleo de soja, óleo de milho, comida industrializada, comendo peixe, fazendo paleo primal, a gente já consegue esse equilíbrio do ômega 6 e ômega 3, porque, na verdade, o importante, o grande questionamento é esse. É diminuir bastante, a questão é essa, diminuir o consumo de ômega 6, que o balanço é o que mais importa. É isso. Perfeito. E a próxima complementa essa, né? Exatamente. Mas e a questão da gordura? A gente ouve bastante, por exemplo, isso é uma coisa que até eu faço, pelo menos quando eu viajo, eu tenho um pouco mais de acesso. Quando eu sei que a carne é de pasto, eu peço extremamente gordurosa. A gordura depois da carne. Tudo, já vem os legumes em volta e aquela carne suculenta, deliciosa, cheia de gordura. Aqui eu tenho a tendência de dar uma controlada nessa questão da gordura. Coloco um pouco mais de óleo de MCT lá nos legumes, um pouco mais de manteiga, alguma coisa nesse sentido. Afinal, questão de toxinas na gordura. Toxinas e hormônios. E hormônios, sim. Então, assim, o que eu vou falar aqui é de pesquisas que eu te falei, pela blogosfera, informação desse pessoal do Face que participa dessa cadeia produtiva, enfim. Primeiro, é preciso entender uma coisa. O Brasil é um dos maiores exportadores de carne bovina do mundo, se não for maior. Se não for maior. Em termos de fiscalização, Rodrigo, o Ministério da Agricultura tem um programa, Programa Nacional de Controle de Resíduos Contaminantes. Nome enorme. A gente pode deixar os links aqui, depois eu vou te passar os links todos dessas pesquisas, pessoal, se eles quiserem acessar e tudo. Mas então, é um controle super rígido esse. Mas fala assim, mas o Brasil não vai controlar nada. Gente, Europa e os Estados Unidos só compram carne nossa com esses laudos. Só. E a carne que a gente come aqui é a mesma que é exportada. Só para contextualizar a qualidade da carne no Brasil. E você sabe que lá fora a nossa carne é muito valorizada. Junto com a Argentina e com a Uruguaia, né? Exatamente. No Brasil, o uso de hormônio anabolizante em animais de corte é crime inafiançável. No Brasil, não se usa hormônio em produção de carne. O hormônio é caro. Não tem como. E ser proibido, imagina, conseguir isso em mercado negro, muito mais caro. Então, assim, nem as pessoas mais desonestas iriam fazer isso, não iam usar. Bom, então no Brasil tem uma qualidade muito boa da carne, não se usa hormônio. Então, mas da onde que vem essa porcaria desse mito? Gente, porque eu ouço disso o dia inteiro no Face, você não imagina. Isso vem Acabou de ouvir de mim agora, de novo. Isso vem de muito, muito, muito antigo, assim. Antigamente, nos Estados Unidos, se usou durante 30 anos o DES, dietil, não vou lembrar o nome, mas é um hormônio, um anabolizante que foi usado, mas foi abolido isso em 1979. Ainda hoje se usam outros hormônios nos Estados Unidos, não no Brasil, alguns hormônios sexuais em gado de corte e alguns hormônios na produção leiteira. O hormônio da produção de gado leiteiro chama-se somatotrofina bovina, BST. Vocês já devem ter ouvido falar isso. Vamos pensar de novo num cenáriozinho ruim. Nós não estamos no Brasil, só temos acesso a carne de boi criado confinado e que só come grão, certo? Beleza. O Kresser, Chris Kresser? É assim que fala, Rodrigo? Chris Kresser, é esse mesmo. Eu gostei mais da sua pronúncia, como é que é? Chris Kresser. Ele mesmo! Ele tem uma postagem muito boa que ele compara o gado alimentado de pasto versus o gado confinado. Depois a gente disponibiliza aqui pro pessoal, nem sei, pode até ser que o Wilton lá, que é o tradutor mais rápido, né, já tenha traduzido. Eu acho no show notes aqui. Isso. Então, assim, o título mesmo da postagem já fala assim, não é preto no branco, que seria algo como dizer assim, não é 880. Não é coma ou não coma.
Isso, ou como eu costumo dizer, não dá para ter pensamento binário, gente, não dá. Mas enfim, ele faz umas colocações que eu vou colocar aqui, eu acho, umas colocações que eu vou colocar é ótimo, né? Mas eu vou levar em consideração, eu vou falar algumas coisas. Primeiro ele fala assim, que os nossos antepassados, eles comiam muito mais bois do que vaca. Faz todo sentido, porque eles não vão matar a vaca, vai estar matando a chance de ter bezerro, leite. Exato. Os bois não eram castrados. Não eram castrados. Por causa disso, eles tinham de, 100 vezes mais testosterona do que um boi de hoje. Então ele tinha muito mais hormônio na carne. Muito mais. Caramba. Se comparar a quantidade de hormônio da carne do boi confinado de hoje com a dos nossos antepassados, essa quantidade seria irrisória. Estou falando dos Estados Unidos. No Brasil não se usa hormônio. Pensando nisso. Mesmo quando os hormônios são adicionados, os níveis de hormônio não chegam assim, nem perto daqueles bois que não eram castrados. E assim, na verdade, ele diz que os estudos não encontraram diferença significativa. Tudo isso que eu estou falando está lá no post do Kresser. Chris Kresser. Isso. Não, mas esses hormônios, por exemplo, então não quer dizer que os hormônios seriam bons pra gente consumir? A questão não é nem bom ou mal, não é essa. Nós estamos falando em termos de fazer ou não. Entendi. O efeito. Na minha cabeça eu comecei a pensar, bom, a castração não é natural, né? O homem que foi lá e começou a castrar. Então, se a gente fosse comer o boi, ele teria esses altos níveis de hormônio. Então, poxa. Então, você vê, já tem gente reclamando que tem hormônio e você já está pensando numa coisa mais legal ainda. A gente vai virar o cara da novela lá. E tem mais um dado super legal. Ele diz assim, que para os hormônios adicionados na carne chegar a um nível que vai fazer mal, que vai influenciar a sua saúde, né? As pessoas precisariam consumir 91 quilos de carne por dia. Nossa, boa sorte tentando aí, galera. Posso comer quanta carne eu quiser? Bom, mas voltando ao assunto. No Brasil, o uso de hormônio para gado de corte é proibido e inafiançável. Inafiançável. Não se usa. Ponto. No Brasil não se usa hormônio de jeito nenhum. No Brasil é permitido usar BST, RBST, que é aquela somatotropina recombinada, que é hormônio do crescimento, que é usado em vaca para aumentar a produção de leite. Ai, ninguém vai tomar leite, ninguém vai comer queijo. Não, calma, gente, calma. Não é bem assim. Parece que, assim, não é só no Brasil que se usa, mas assim, uns 20 países no mundo é proibido. Mas Europa usa, Canadá usa, Austrália usa, Estados Unidos usa, Nova Zelândia, o Brasil é permitido, tá? Mas é um manejo caro, muito caro, não é, sabe? Tudo indica assim, parece que 3% dos produtores de leite no Brasil usam esse hormônio. Tá. Justamente por causa dos custos, tá? Uhum. E tem como a gente saber. Isso tem que estar específico na cadeia. Você liga, pergunta e tal. Tem como saber. É só você pesquisar no arco de leite que você está tomando que você vai saber. Quer dizer, tomando não. Eu não tomo leite. Eu uso leite para fazer iogurte, né? Enfim. Uhum. Mas tem gente que toma. A gente pode deixar os links aqui depois também, Rodrigo, para pesquisa e tal. Então, eu sei, por exemplo, que o leitíssimo não usa. Que é o leite que eu uso para fazer iogurte. Tá bom? Então, o único hormônio permitido para ser usado no Brasil é a somatotropina recombinante e é para leite, não é corte. Uhum. Acabou o hormônio? Acabou o assunto do hormônio. Pronto, chega de hormônio. Aquela carne lá que a galera pergunta se é daquela marca lá, tá liberada pra comer ou não? Bom, eu não como por outros motivos. Então, eu também tenho meu pé atrás por uns possíveis sócios ali, né? Olha como eu sou rasteira. Meu Deus, desculpa aí. Enfim. Porque eu assisto muito televisão, sabe? Então. Quase não ligo ainda. Mas vamos falar do que você tá falando, que é do caso da questão da intoxicação. Intoxicação do glúten. Toxina, né? Exato. Toxina aqui. O que é intoxicação, gente? Intoxicação existe alguns tipos. Intoxicação alimentar.
a famosa gastroenterocolite, né? É causada porque você comeu alguma coisa contaminada, alguma coisa estragada com bactéria, com fungo, enfim, as toxinas desses bichos, desses organismos e tal, ou algum componente tóxico de alguma planta. Por exemplo, comigo ninguém pode, né? É tóxica, produto de limpeza e nada, enfim, intoxicação alimentar é uma. Intoxicação alcoólica existe, lógico, né? Vulgo ressaca, todo mundo já teve alguma. Eu acho. Eu escrevi um post pra gente biohackear a ressaca. Então, eu acho uma boa, isso legal. Legal, aumentar nosso detox e evitar o álcool de virar acetato. Essas são as duas. Detox, pelo amor de Deus. Aumentar, se aumenta. Tudo bem, esse vai ser um papo para mais para frente, mas aumentar a detoxificação com glutationa, com jeito mais. Foi um papo legal isso aí. Bom, tem intoxicação por metal pesado, né? Que é causado pela exposição crônica, né? E exposição, não estou falando de chegar perto, né? Pode ser ingestão também, tá? Pode ser. Tem. Então tá. Com base nesses tipos de intoxicação, vamos pensar como é que um gado se intoxicaria. E eu acho assim meio impossível um bichinho se drogar. Happy hour, assim. Não acho possível, assim, né? No Mu Tinder. Bom, se bem que, ó, em Minas, eu tinha uma fazenda que eu visitava muito legal, muito gostosa, que o cara tinha um porco de estimação que era viciado em cerveja, era engraçadíssimo. Ele podia ver alguém com a cerveja que ele ia atrás, mas assim, acho que coincidência, o dono também bebia cerveja todo dia, dava cerveja pra ele também. Então ele era viciado, mas enfim, devia estar bem tóxico. Se fosse esse, nem o bacon a gente comeria, vamos falar assim. Mas tudo bem. Eu acho difícil o bicho comer coisa que faz mal pra ele, porque eles têm um instinto de sobrevivência muito, muito aguçado. Então comer planta, alguma coisa tal, porque ele vai passar mal, eu acho que se ele comer ele vai morrer, vai passar mal, vai ser diagnosticado que o bicho tá ruim e tal. Intoxicação alcoólica nós já falamos, acho meio complicado o bichinho ter. Então nos resta o quê? Metais pesados, produtos químicos. Pastos recebem metais pesados, produtos químicos? Sim, não. Aí nós vamos entrar naquela coisa. O que é usado? Enfim, mas eu acho que a pergunta principal não é essa. A pergunta é o quanto isso nos afeta. Principalmente em comparação com o que a gente estaria comendo se não estivesse comendo isso, né? Exatamente. Não faz sentido a gente preocupar. Olha, o Mark Sisson, como é que fala, Rodrigo? O Mark Sisson. Isso. Ele tem um post muito legal. Tô me sentindo todo agora. Ele tem um post muito legal que ele fala sobre o acúmulo de toxinas no corpo, nas carnes, em alimentos, etc. e tal. E ele fala que não faz sentido você se preocupar com o acúmulo de toxina em um único organismo, um único órgão do corpo. Especificar a gordura. Ou assim, não vou comer fígado porque no fígado é que fica as toxinas. Não faz sentido isso. Se existir acúmulo de toxina, vai ser no corpo todo. A gordura terá pouca toxina se o corpo todo tem pouca toxina. As toxinas, na verdade, elas só são, a maioria é diluída em gordura, né? Por isso que a gente acumula mais gordura quando a gente está inflamado, né? Essa é a... Exato. Então, um corpo saudável, bichinho saudável lá, no habitat dele lá, eu acho difícil a gente, ficar... Precisa dessa preocupação? Será que ela é, né? Vamos de novo pensar naquele cenário horroroso lá que eu falei, carne de gado, criado confinado, com hormônio, que não é o caso do Brasil, com ração, com agrotóxico, o que nós vamos fazer? Nós já vimos que essa não é a realidade toda naquela conversa lá do post do Chris Kresser. Chris Kresser. Então, já vimos que não é essa a realidade, não é o 880. O que eu penso então é o seguinte, olha, um corpo bem nutrido, uma dieta paleo, primal, low carb, bem feito, ele vai saber lidar com qualquer toxina, ele vai saber lidar com bactérias, com doença, ele vai saber lidar com isso. Uma das coisas que a gente mais percebe, assim, quando a gente adota dieta, não é justamente isso, assim, tem uma melhora absurda da saúde. Sem dúvida. Some enxaqueca
some sinusite, dermatite, um monte de it. É aquela diferença entre o bom e o ótimo. Exato. A gente fica buscando, em busca da perfeição, até escrevi sobre isso, e a gente acaba gastando muito mais energia na preocupação de querer alcançar o perfeito, o ótimo, do que a gente e acaba tendo um ganho negativo, né? Acaba perdendo nessa busca, do que se a gente fizer o que a gente sabe que vai dar resultado. Eu te pergunto, vale esse estitismo todo? Vale todo esse preciosismo? Isso é saudável? É o que você está falando? Posso falar da minha vida? Eu consigo lidar com esse tipo de... Bom, acho que a única coisa que eu posso falar é da minha vida, né? Eu consigo lidar porque eu sou curioso. Eu gosto de saber. Já me fez muito mal. Já fiquei... Eu fiquei meu ano atrás, eu não saía à noite porque, eu ia dormir pouco. Eu saía eu usava aquele óculos lá. Pra mim, o óculos eu uso raramente quando eu sei que eu vou ter alguma coisa no dia seguinte, que eu vou precisar dormir um pouquinho melhor e tal. Você já vai... Tá vendo? Você tá balanceando as coisas. Né? Ó, amanhã eu sei que vai acontecer isso, então hoje eu vou dormir mais cedo. Essa semana tem um happy hour, essa semana eu vou. Sabe assim? É uma individualização. Outra coisa. Eu não vejo como saudável buscar essa purificação. O mundo é puro? De forma alguma. A gente caminha para ficar mais puro? Não. Ó, tem uma analogia, uma vez eu li sobre isso, não vou lembrar onde, mas eu li sobre isso. Uma cara fazendo uma analogia é o seguinte: se a gente pudesse viajar no tempo, conseguir trazer um homem paleolítico e colocasse ele aqui agora, nesse 2015, o que aconteceria com ele? Provavelmente ele não duraria uma semana. Ele não está adaptado à poluição, à gripe, a doenças basiquíssimas que a gente nem sabe que nosso sistema imunológico nos defendeu, entendeu? Fora, Rodrigo, e você sabe o tanto que isso é importante, estímulo visual, auditivo, que tudo que tem aqui em 2015, ele não ia suportar essa carga de todas essas coisas, entendeu? Porque a gente não é só o que a gente come, a gente é tudo que a gente consome. E a gente não consome só comida e bebida. A gente vê, a gente ouve, a gente lê, a gente estuda. Isso tudo nos faz, né? Afeta o nosso físico, o nosso emocional, afeta tudo, afeta o nosso mental, afeta como um todo. Um dos livros que eu li que fala muito sobre isso é o Yoga of Eating. Olha! Do Charles Eisenstein. Para quem quiser, a gente vai colocar aqui no show notes. Ele fala muito sobre como o nosso estilo de vida vai fazer com que a gente queira ou não alguns tipos de comida. Claro. Pasmem. E ele fala que assim, no limite do limite, uma pessoa purificada que passa o dia meditando no Himalaia, alguma coisa assim, tudo bem, ela pode viver muito bem com arroz branco e com legumes. Ele não precisa de carne. A carne, a questão que ele associa é ao tipo de vida que a maioria das pessoas vive numa cidade, por exemplo, buscando trazer comida para casa todo dia, correndo riscos, vivendo uma vida... Quando você vive uma vida artificial, poxa, você pega carro todo dia. Isso já não é natural, vai gerar uma certa compensação. Você está exposto... Nós aqui estamos expostos à luz do laptop, à luz artificial. Quantas horas de sol você toma por dia? Falta isso, falta a questão de radiação, a gente está exposto. Então, isso tudo gera na nossa vida uma certa necessidade de coisas artificiais desse mundo também. É muito engraçado você pensar por esse ponto, por esse lado. Então, quando a gente só coloca faz isso na questão da regra, a gente está, na verdade, criando um problema maior ainda. Porque essa pessoa ela não vai conseguir fazer coisas diferentes se ela não for uma pessoa diferente. Fica inviável, sabe? Eu penso assim, a gente tem que ter sabedoria para se adaptar à vida, sabe? A vida não é fácil, é maravilhosa, mas não vai falar que viver é fácil, gente, não é. Ninguém falou que era, hein? Exatamente, ninguém falou que é. E eu acho que a questão da vida é justamente essa, né? O que você vai fazer enquanto você tá passando por aqui? Então, tem que ser leve. Palio, eu acho que a gente, assim, tem que se unir para entender que a gente tem que fazer palio primal ficar uma coisa viável, fácil. É o que você falou, poder sentar numa mesa, conversar com a pessoa, mostrar para ela o quão ilógico é você ficar comendo um monte de coisa artificial, um monte de baboseiro, quão ilógico é evitar banha, manteiga, sabe? Coisas, ficar contando os ovos que você está comendo por dia. É isso. Tem que ser mais simples. Viver tem que ser mais simples. Perfeito. Patrícia, estamos chegando no final aqui da entrevista. Maravilhosa, muito obrigado.
Obrigada, que agradeço. E, pô, pra fechar aqui, né, aquelas perguntinhas básicas que eu faço no finalzinho do programa, não é só porque é um Q&A, não é só porque é pergunta e resposta que você ia ficar sem, hein? Não, vocês estão pegando surpresa. Patrícia, baseado em todo o seu conhecimento, esses anos de experiência, essa sua busca aí que a gente tem visto, da parte de saúde, não só técnica, mas assim, o que realmente facilita a gente a viver e a aplicar essas coisas no nosso dia a dia, que não é perfeito, que não é puro, como a gente acabou de falar. Quais seriam os 3 conselhos que você daria para as pessoas que estão ouvindo aqui para poder performar melhor, viver uma vida, basicamente uma vida melhor? Coma comida de verdade. Não existe árvore de pão, não existe árvore de biscoito, não existe árvore de refrigerante. Não que você não precise comer, que não deva comer. Priorize comida de verdade na sua vida. Conviva com pessoas que você gosta, com pessoas que te fazem bem, que querem o seu bem, que querem o seu crescimento, né? Eu acho que isso é importantíssimo. E terceiro, autoconhecimento. Não tem absolutamente nada mais importante do que a gente se conhecer. A vida não examinada não vale a pena de ser vivida. A gente não vale. Invista em você. Essa eu acho que é o principal. Perfeito. Patrícia, mais uma vez, obrigado. Se alguém quiser entrar em contato com você ou seguir alguma coisa, já sabem do Souto, né? Eu estou sempre lá no blog do Dr. Souto. Todo mundo que me pergunta, me chama, eu respondo. E também vou deixar aqui também o link do grupo no Face, né? Tá. Que eu também modero, que tem pessoal que a gente modera. E vocês me acham muito fácil, gente. Perfeito. Patrícia, obrigado. Galera, espero que vocês tenham gostado de mais dessa conversa. E essa foi a primeira de muitas. A gente ainda vai fazer alguns Q&As aqui, que adorei aqui também, não tenho o que falar. Gostei demais. Obrigada, Rodrigo. Valeu, galera. Até a próxima. Falou! Mojo já!